Olá, seja bem-vindo à disciplina Fisiologia Vegetal do Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais, campus Rio Pombo. Hoje nós vamos falar sobre a água na planta, né? E para entender a importância e o movimento de água na planta, nós vamos precisar estudar as propriedades da água e as forças que atuam no movimento de água na planta. Né? A planta ela precisa de muita água, né? E cada grama de matéria seca que é produzida, cerca de 500 gramas de água são absorvidos pelas raízes. Né? O déficit hídrico, ou seja, a perda de água, ela vai de fato levar a planta a ter um mau funcionamento dos processos celulares. Né? E a planta precisa o tempo todo equilibrar duas demandas: a demanda de absorver água para poder suprir todos os seus processos físico-químicos, enzimáticos e biológicos, né? Bem como a necessidade de fechar os seus estômatos para evitar a perda dessa água. E nesse meio do caminho também tem a demanda de abrir o estômago para poder absorver o gás carbônico da atmosfera e fazer a fotossíntese. Então existe um certo dilema, que é o dilema do controle estomático aí, que é abrir o estômago e perder água, ou mas ao mesmo tempo absorver o gás carbônico, né, para sua alimentação, ou fechar o estômago, não perder água, mas também não absorver o gás carbônico para alimentar a fotossíntese. Então esse é sempre uma questão importante quando a gente fala de água na planta. Né? Bom, a água ela constitui cerca de 90 a 95% dos tecidos vegetais. Né? Ela é o melhor solvente que se conhece, é um solvente excelente para as atividades biológicas. Né? E a água na planta ela é extremamente dinâmica, é um fluxo contínuo. Né? A água na planta ela necessita de estabelecer um fluxo contínuo de entrada de água para a raiz e saída de água pelas folhas. Tanto que em dias ensolarados, algumas plantas chegam a renovar 100% da sua água, né, justamente por esse processo de entrada de água pela raiz e de saída de água por evaporação nas plantas. Né. Essa saída de água nas folhas ela tem um papel fundamental. Né, a gente lembra que as plantas elas não têm um movimento, não tem movimentação alguma, então elas ficam expostas ao sol o dia inteiro. Né, e para poder suportar esse processo, um dos mecanismos importantes das plantas é justamente o mecanismo da transpiração. Né, e a transpiração é uma forma de dissipar o calor e é fundamental, né, para o tipo de vida que a planta, né, estabelece. Bom, para falar um pouco da água, né, nós vamos ter que falar bastante das questões da água. Vamos começar a falar da água e da importância da água como recurso para o crescimento vegetal. A gente enxerga nesses dois gráficos aqui, que são gráficos que demonstram, né, a necessidade de água para a produção, né, para a produção de matéria seca. No primeiro gráfico a gente vê a utilização de água pelas culturas, né, e pela produtividade. O que a gente percebe é que quanto mais água a gente disponibiliza nas culturas por irrigação, mais elas vão produzir. Né? Então isso é nesse primeiro gráfico a gente percebe uma relação linear entre água e produtividade. Né? Ao mesmo tempo, o que a gente percebe é que ao longo de um ano, a precipitação anual ela vai contribuir para o crescimento na produtividade da planta até determinado ponto, porque a partir do momento que a planta que tem mais água disponível do que a planta é capaz de usar, né, essa água em excesso não vai se converter em maior produtividade. Então, muitas vezes, o excesso de água ele é deletério para a planta, ou ele é simplesmente não utilizado pela planta para o seu crescimento. Mas vamos falar um pouco agora a respeito da água em si. Então a gente já viu que a água é importante, já viu que a água representa 80 a 95% da planta, a gente já viu que quanto mais água, mais a planta produz matéria seca, maior a produtividade. Então a gente precisa olhar agora mais detalhadamente para a água. A água ela é caracteristicamente um dipolo. E como consequência desse dipolo, vai ser o estabelecimento de diversas pontes de hidrogênio para cada molécula de água. Então, uma molécula de água ela estabelece diversas pontes de hidrogênio, e essas pontes de hidrogênio são muito importantes para criar coesão entre as moléculas de água. Essa coesão ela é tão significativa que nenhum outro composto químico com o mesmo peso molecular da água é líquido. Todos os compostos que têm o mesmo peso molecular da água eles são gasosos. Né? Mas a água, por conta da coesão entre as suas moléculas, oriunda do estabelecimento dessa grande quantidade de pontos de hidrogênio, ela permanece no estado líquido, né, nas condições normais de temperatura e pressão.
Então isso é um fator bastante interessante que já começa a demonstrar que essa força estabelecida entre as moléculas de água ela é bastante importante para as características que essa molécula apresenta, né? E por isso que nós vamos falar de algumas características, tanto físico-químicas quanto as características adesivas e coesivas, que vão explicar como que a água contribui e por que, que a água vai ser tão importante para a planta, né? E ao mesmo tempo vai explicar como é que a planta, sem uma bomba d'água, sem uma grande injeção de energia, é capaz de bombear a água, né, a 50, 100 metros de altura. Vamos começar falando das propriedades térmicas, né? A água ela possui um alto calor específico, ou seja, para você aquecer em 1 grau, né, 1 quilo de água, você vai precisar de muito mais energia do que você aquecer em 1 grau 1 quilo de ferro, 1 quilo de aço, 1 quilo de alumínio. Isso é o que a gente chama de alto calor específico. Qual que é a importância do alto calor específico? A importância do alto calor específico é a estabilidade frente às flutuações de temperatura ao longo do dia, que garante que a planta funcione bem ao longo de todo o dia ou que ela não tenha problemas com excesso de temperatura que inviabilizem o funcionamento das suas atividades biológicas. Uma outra propriedade térmica importante é o alto calor latente de evaporação. O que é o alto calor latente de evaporação? Significa que muita energia é necessária para que a água saia do seu estado líquido e passe para o estado gasoso. Então, esse alto calor latente de evaporação indica que muita energia é necessária para quebrar essas pontes de hidrogênio entre as moléculas de água, né? E esse é o fator pelo qual a evaporação é tão eficiente na redução da temperatura circundante das plantas. Né? Porque à medida que ela libera a água, né, pela evaporação, pela evapotranspiração, a planta consegue reduzir, né, a temperatura circundante, porque a energia do ambiente ela acaba sendo utilizada para a evaporação da água e retirando a energia do ambiente na forma de calor para a evaporação da água, a temperatura do ambiente, de uma maneira geral, ela reduz. Então esse alto calor latente de evaporação é bastante importante, né, e explica a importância da evaporação para as plantas, que são organismos, como a gente frisa e todo mundo sabe, organismos que têm que lidar com as flutuações de temperatura sem poder, né, se movimentar. Uma outra característica importante é a questão da tensão superficial, né, que indica claramente a atração entre as moléculas de água. A água só tem uma alta tensão superficial porque as moléculas têm uma atração muito grande entre elas. E a água, certamente, como a gente pode ver aí, ela possui uma alta tensão superficial, ou seja, para você separar as moléculas que estão numa superfície, né, de água que estão numa superfície, por exemplo, circundando uma bolha de gás, você precisa de muito mais energia comparado com outros líquidos, né? Então, essa característica é bastante importante, né? E nós vamos ver para frente por quê. Outra característica importante é a adesão entre as moléculas de água. Essa adesão às superfícies ela é importante. Então, a água ela é capaz, né, em superfícies hidrofílicas, né, de se espalhar, né, ao mesmo tempo, em superfícies hidrofóbicas ela se retrai. Então, quando a gente observa a diferença clara quando você joga água no chão e ela se espalha, né, ou quando você pega uma folha muito lignificada, até brilhante, que apresenta uma cutícula muito grande, né, até brilhante a folha, e a hora que você joga a água ela não interage com aquele ambiente. Ela simplesmente escorre, né, que é o que acontece aqui quando a gente observa, né, a água em substrato hidrofílico. Né, ela vai preferir interagir com ela mesma do que interagir com o ambiente. No entanto, a água ela tem capacidade de interagir com o ambiente, com superfícies, né, e isso leva a explicar um fenômeno bastante interessante, que é o fenômeno da capilaridade. Isso ajuda a gente a começar a entender o fenômeno da capilaridade, sabendo que quando a gente coloca um capilar dentro da água, a força da tensão superficial mais a capacidade de molhar as superfícies, ela faz com que a água, com que a força resultante seja maior do que a gravidade, e sim que a água consiga subir sobre o capilar simplesmente com a utilização
dessas forças de adesão, né, da superfície. Ao lado a gente tem, né, um líquido, né, hidrofóbico aqui, que na verdade é o mercúrio, e quando a gente percebe o mercúrio, ele não utiliza essa força, e com isso, ao invés de subir no capilar, ele desce, né, ele tem uma profundidade menor do que a profundidade do ambiente. Então, a gente percebe que essa força da capilaridade ela é importante e, né, ela ajuda a gente a explicar o porquê que a água, né, ela consegue subir, ela consegue aderir as paredes, por exemplo, de um canudo, né, que é um ambiente hidrofílico que permite esse processo, né, juntamente com a tensão superficial que vai fazer com que esse processo, com que essa frente de água suba junto. E uma terceira força importante é a força, né, de coesão. Né? Quando a gente pega um êmbolo de uma seringa, né, se essa seringa estiver tampada, você pode tentar puxar o êmbolo da seringa para fora, que você não vai conseguir, porque a coesão das moléculas de água e a ligação entre essas moléculas é tão forte que você não consegue simplesmente romper esses materiais. Então, à medida que ela sobe num capilar, né, à medida que a água sobe num capilar, ela vai trazendo as outras moléculas de água junto com ela. Então, quando a gente considera um vaso do xilema, a força de contraposição à capilaridade é a gravidade. Quanto maior o tubo, né, quanto maior o capilar, mais a gravidade vai atuar. Quando a gente considera um vaso de xilema que tem em torno de 25 micrômetros, né, a força da gravidade é pequena e sem fazer grande esforço, sem fazer nada, o que a gente observa é que as forças de adesão mais a força de coesão fazem a água subir por esse capilar, simplesmente por conta dessas forças, sem nenhum acréscimo, né, em torno de 60 centímetros. Então a gente percebe que essa força de capilaridade é uma força importante no processo de movimentação e de subida de água na planta. Né? O transporte de água, na verdade, ele tem essa característica. Ele junta vários mecanismos. Né? A água ela se move o tempo todo, né, do solo para a atmosfera, dentro da planta. Existem vários processos e vários locais que a água tem que passar. Ela tem que passar por parede celular, por membrana plasmática, por citoplasma, por espaços intracelulares. E para isso ela usa vários tipos e vários mecanismos de transporte. Quando a gente olha a primeira barreira celular, na verdade, a membrana plasmática, né? Porque pela parede a água consegue passar, né? Mas quando a gente olha a primeira membrana, a primeira barreira seletiva, que é a membrana, né? A gente percebe que tem alguma coisa a mais, porque a quantidade de água que passa pela membrana plasmática diretamente é muito pequena e não corresponde à capacidade da planta e das células vegetais em absorver a água. Né? O grande mecanismo por trás do transporte de água celular é a existência de proteínas integrais de membrana, que são as chamadas aquaporinas, que são poros na membrana especializados no transporte de água, como a gente pode ver nessa representação. Então, a primeira questão é que as plantas elas apresentam auxílio para fazer com que a água entre e saia das membranas com muita facilidade, que são os poros, né, ou as aquaporinas. Além disso, um outro fator importante para o desenvolvimento para o movimento de água na planta são as questões de difusão. Né? A água, as diferenças de potencial dissoluto, né, de concentração dissoluto, elas vão auxiliar a planta a fazer o transporte de água. Então, o movimento das moléculas de água, né, das regiões de menor concentração para maior concentração, elas vão auxiliar nesse processo de transporte por difusão, né, que pode ser usado que é usado no interior da planta para poder fazer o transporte de água. Uma outra questão é o fluxo de água por pressão, que é o movimento do conjunto de água, que é a mesma coisa que acontece na mangueira do jardim. Então, o interior de uma planta, dentro do xilema, é como se fosse uma mangueira de jardim ou um fluxo de rio, ou seja, aquele movimento, né, conjunto de várias moléculas de água. E esse movimento do fluxo de massa, ele é presente, né, no transporte a longa distância da planta, por exemplo, por meio do seu caule. Né? E
né, todo esse processo, né, de transporte, ele tem a ver com o potencial hídrico da água, né? E para entender os mecanismos por trás desse potencial, a gente tem que saber que o potencial hídrico da água ele é separado em 3 componentes, né? Que é o potencial de pressão, né? Que é justamente essa capacidade, né, de compressão ou de ser empurrada a água realmente de um canto para o outro. Tem a questão da concentração, que é a diferença de concentração dos solutos, que é muito importante, que faz também com que a água se movimente de um lugar para o outro, como a gente viu por difusão, por osmose. E o potencial da gravidade, que é um grande potencial que precisa ser superado, né, para o movimento de água na planta. Então esses termos aí, né, de potencial da água, que são os potenciais de soluto, de pressão e de gravidade, é que indicam a energia livre presente na água para a movimentação dentro da planta. Esse potencial hídrico da planta, ele é importante porque ele interfere diretamente na fisiologia ou no funcionamento da planta. Existem, e ele é um bom indicador de saúde da planta, né? Quando a gente observa esse gráfico aqui, esse gráfico ele mostra que plantas bem hidratadas elas têm um potencial hídrico pouco negativo, um potencial hídrico alto, né? E esse potencial hídrico alto ele vai permitir a expansão celular, a síntese de parede e a síntese proteica. Mas à medida que as plantas elas passam por um estresse hídrico moderado e passam a ter um potencial hídrico mais negativo, entre 1 e 2, né, a gente passa a perceber que a condutância estomática e a fotossíntese, que não tinham nenhum problema em plantas bem hidratadas, eles passam a ser processos que são importantes, né, e que têm alteração nesse contexto, né. Plantas que estão em climas áridos ou desérticos, né, ou em condição de deficiência extrema de água, elas vão apresentar algumas características próprias, como a acumulação de solutos, justamente para aumentar, né, a capacidade de difusão da água do solo para a planta, assim como o acúmulo de ácido abscísico, que é um importante sinalizador celular da falta de água, né? Então, em condições de seca, existe acúmulo de ácido abscísico para preparar a planta e para, né, modificar o funcionamento da planta para adaptação a essa condição. Então, o potencial hídrico ele é bastante importante, ele afeta todo o metabolismo da planta, né? E, né, a gente percebe que existem processos vegetais que deixam de acontecer em alta deficiência de água. Então, vamos continuar falando, né, a gente falou aqui um pouco da importância da água, do potencial hídrico, mas vamos começar a falar, né, também um pouco da parte anatômica, né, da anatomia da planta e como isso interfere no transporte de água. Uma coisa bastante interessante a se observar são as células que fazem o transporte de água ou a condução de água a longa distância, que são as células do xilema, principalmente os traqueídeos e os elementos de vaso. Essas células elas são muito perfuradas, elas são células mortas, altamente lignificadas e que possuem um diâmetro muito reduzido. Veja que todas essas características são importantes para o transporte da planta, né, de água na planta. Nós estamos falando de uma planta que vai transportar água a 50 metros de altura. Quando a gente fala de transporte de água a 50 metros de altura, nós estamos falando de uma coluna d'água de 50 metros. E para suportar uma coluna d'água de 50 metros é necessária resistência física, né? Resistência para poder suportar toda a força, toda a pressão e toda a tensão que esse processo de transporte de água em longa distância vai demandar. Para isso, né, essas células elas apresentam uma grande quantidade de lignina. O lignina é um grande reforçador de parede celular e com isso a parede celular consegue manter, né, se manter íntegra, né, mesmo submetida a fortíssimas pressões que estão dentro da planta. Então, com relação a isso, né, para vocês, né, vocês devem lembrar aí, né, quando você vai utiliza por exemplo, né, um exemplo bem simples, né, mas que nos ajuda a entender por que é importante que esses tubos sejam muito fortes. Quando você vai tomar um líquido por um canudo e esse canudo é muito fraquinho, o que acontece com esse canudo? Esse canudo ele colapsa, né? E aí não passa mais água nenhuma. Por quê? Porque tem uma tensão muito grande sendo exercida,
À medida que você puxa, a tendência desse canudo é colapsar e parar de passar o líquido por ele. Então, por isso que esses tubos eles são muito lignificados, porque a água está sendo puxada, existe uma tensão muito grande dentro dele, mas ele não colapsa, ele permite que a água continue fluindo por esse caminho. Né? E nesse contexto a gente pode aprofundar nos 3 principais mecanismos que fazem parte do processo de transporte de água na planta. Lembrando que a água na planta é um contínuo, né, de água que sai da raiz e chega até a parte aérea. Quando a gente observa, né, essa ascensão de água na planta, existem 3 forças principais que atuam. Né? Nós vamos começar aqui de baixo. A primeira força que atua é a diferença de potencial hídrico do solo para a planta. A planta ela tem mais solutos do que o solo, então a tendência da água pura é justamente ir para o local que tem maior concentração de solutos, no caso, a raiz da planta. Da raiz da planta, né, a gente tem no centro da raiz da planta os feixes do xilema, né, que demandam muita água e que tem um potencial hídrico bem negativo, e faz com que a água que é absorvida pelos pelos radiculares nas extremidades da raiz, que elas fluam dentro da raiz para o centro delas e encontrem o xilema. E quando essa água chega no xilema, existe uma tensão no xilema para que essa água seja transportada no sentido ascendente. E com isso, a coesão da água no xilema faz com que a água que entra lá na raiz ela seja transportada para a parte superior da planta. E a principal força que faz com que essa demanda de água exista constantemente dentro da planta e faça com que todo esse processo aconteça constantemente é a evaporação. Né? A evaporação nas folhas ela faz com que o tempo todo exista coesão, pressão de água hidrostática no xilema, exista necessidade de alimentação de água nas raízes e com isso as raízes consigam puxar essa água do solo. Então a gente tem 3 grandes fatores que afetam aí o transporte de água na planta, que é justamente a diferença de concentração do solo para dentro da raiz, que é a primeira. A segunda é a diferença de pressão dentro do xilema, que faz com que, por meio de coesão, a água seja transportada da raiz até a parte aérea. E na parte aérea, a evaporação também é um fator bastante importante. Quando a gente coloca tudo isso em perspectiva, a gente percebe que cada um desses fatores ele contribui com um potencial hídrico significativamente importante. Né? Mas tem um que se destaca mais, quando a gente observa essa figura, a gente percebe que é o potencial hídrico da evaporação, que é um potencial hídrico muito alto de 95%. Né? Os outros 5% eles são divididos em todo o resto da planta. Então a gente percebe que que a evaporação de água é de fato, né, o principal fator que determina, né, que o potencial hídrico da planta seja bem negativo e que haja continuamente o transporte de água por dentro da planta. Então a planta tem essa característica. Ela, ao longo de todo o seu ciclo de vida, ela tem um transporte ascendente de água. Né? Caso esse transporte seja quebrado, por exemplo, por um solo extremamente seco, né, esse processo não vai ser retomado e a planta possivelmente vai entrar no chamado ponto de murcha permanente, que é o ponto de murcha do qual essa coluna d'água foi quebrada e ela não será restabelecida. Né? A planta vai acabar morrendo né, por falta de água, mesmo que a gente venha a suprir água posteriormente. A pressão hidrostática na folha também é importante, porque como é que a água chega para o estômago? Né? Dentro da planta, né, dentro das folhas, no mesófilo, a gente tem a camada de hidratação das células, e essa camada de hidratação ela pode ser maior ou menor. À medida que a espessura dessa camada de hidratação reduz, a gente tem o aumento, né, ou a redução muito drástica do potencial hídrico, e essa diminuição do potencial hídrico cria uma demanda de água suplementar, trazendo água do xilema para o mesófilo da planta, né, e depois, né, para o estômago, para a evaporação e tudo mais. Então, quando a gente olha todo esse processo junto, a gente percebe que existem várias resistências ao longo, né, do transporte de água da planta e essas forças conjuntamente vão superando essas resistências. Né?
a força de capilaridade, a força, né, dos processos de difusão, né, as forças relacionadas ao processo de evaporação, elas vão se somando e fazendo com que a água consiga vencer todas as resistências que ela encontra, que é a resistência do solo, a resistência da raiz, a resistência do xilema, a resistência do estômago, a resistência da cutícula, a resistência do ar. Né? E com isso a gente tem também diferenças nesse potencial hídrico. Então quando a gente percebe num dia normal, né, o potencial hídrico da planta ela fica muito alto justamente porque a gente tem uma alta evaporação, é o que a gente vê aqui nessa curva que tem 2 pontinhos a cada retinha aqui, que é o ar. Né? Então a gente percebe que com o estômago aberto, esse gradiente, né, esse potencial hídrico negativo, ele fica bastante acentuado, né, principalmente por conta da contribuição da atmosfera nesse processo, né, da evaporação atmosférica. À noite, com temperaturas mais amenas e menor evaporação, esse potencial hídrico ele é um pouco, né, menos negativo. Né? E em períodos de solo seco, a planta se adapta justamente para poder, né, que é justamente essa linha pontilhada, a linha C, e a gente percebe que o potencial hídrico ele é o menos negativo de todos, ou seja, é um processo em que a planta ela tem menor demanda por água, justamente porque ela se regula e ela se organiza e ela se adapta para poder ter uma menor demanda de água, mantendo dentro dela, né, a sua coluna d'água. Então, esse é um processo bastante importante. Na folha, um importante mecanismo de resistência ao fluxo de água, né, e nessa folha aqui vocês considerem que o estômago está para cima, mas normalmente o estômago está para baixo, né, então vocês considerem essa modificação com relação a essa compreensão desse esquema. Né, uma das camadas mais importantes, né, uma das resistências mais importantes do fluxo de água para fora da planta é a resistência da chamada camada limítrofe, que é a camada de ar que circunda a folha e que circunda principalmente o estômago. Por que essa camada limítrofe ela é tão importante? Porque a evaporação da água ela depende da diferença, né, de vapor de água de dentro da folha para fora da folha. Se a folha ela é toda coberta com uma camada limítrofe riquíssima ou saturada em água, ou saturada em vapor de água, não existe saída de água de dentro da planta para fora da planta. Então a camada limítrofe é uma camada importante que impede a saída de água de dentro da planta para fora da planta. Né? No entanto, a gente tem até uma representação gráfica para explicar isso. Quando a gente tem, por exemplo, nesse caso aqui, o ar parado, vocês percebam na curva vermelha, é uma curva onde não tem ventilação no ambiente, o ar está parado, né, não tem ventos, e com isso a camada limítrofe se estabelece, ou seja, a planta ela tem uma camada limítrofe bastante pronunciada. Qual que é o efeito disso? O efeito disso é que a planta ela evapora muito pouco, então a gente percebe aqui que essa é uma curva de abertura estomática, né, quanto que o estômago está aberto pela evaporação. Então, embora o estômago esteja aberto, a gente tem uma evaporação muito pequena. Por quê? Porque tem a camada limítrofe que impede a saída do vapor de água. Se a gente, por exemplo, tiver um ambiente de muito vento, essa camada limítrofe ela vai se dissipar e, né, à medida que o estômago abre, a gente tem imediatamente o aumento da transpiração, que é essa linha preta. Então a gente percebe que a camada limítrofe é muito importante. E existem sistemas agrícolas que ajudam a diminuir o vento e a perda, né, da camada limítrofe, como as aleias, como os consórcios, que reduzem esse processo e por isso muitas vezes são mais eficientes no uso da água, né, do que plantações abertas, né, ou monoculturas que fazem com que não apresentem barreiras para o vento, e com isso a gente tem um uso menos eficiente, né, da água pela perda por evapotranspiração, né, oriunda, né, da falta de efeito ou da falta da presença da camada limítrofe. Ok? Bom, esse processo todo ele acontece ao longo do dia, né, então ao longo das primeiras horas do dia a gente tem uma transpiração maior, né, e uma absorção de água menor. Então, à medida que a planta vai transpirando, né, ao longo do dia esse potencial hídrico dela cai bastante
né, e ela perde muita água. A partir desse momento que ela perde muita água, ela começa a se adaptar para poder absorver essa água. Então o que acontece muitas vezes, para muitas plantas isso é comum de se observar, é a chamada murcha temporária. Né? É a murcha temporária aquela que vai acontecer entre meio-dia e 2 horas. Né? Algumas plantas elas apresentam murcha nas folhas nesse período, porque é o período em que ela perdeu muita água, né? Toda a água, né, circundante ali das células do mesófilo são perdidas, e ela ainda não foi capaz de repor. Né? Então, à medida que ela vai absorvendo água ao longo do dia, ela recupera essa turgescência, né, e a murcha ela é dissipada. Isso acontece por quê? Porque ela está transpirando mais do que absorvendo, no começo do dia, quando as temperaturas estão mais altas. Né? Ao longo do dia, ela fecha os estômagos, a temperatura do ambiente cai, ela volta a absorver água, e com isso ela consegue recuperar a turgescência das células e essa murcha temporária ela é dissipada. Então a gente falou aqui de vários mecanismos de transpiração, de transporte de água. A gente destaca as 3 forças, né? Talvez se a gente pudesse destacar as questões mais importantes da aula de hoje, são as características físicas da água, físico-químicas da água. Outro assunto importante são os mecanismos de transporte e principalmente as 3 principais forças que atuam no fluxo ascendente de água na planta. A nossa ideia hoje era de demonstrar para vocês que a planta ela passa ao longo de todo o seu ciclo de vida por um contínuo de transporte de água da raiz até a parte aérea. Né? Esse ciclo não pode ser quebrado, né, ao custo, né, da planta não se recuperar de uma murcha por conta de ausência de água e de quebra desse fluxo ascendente de água. Então a gente coloca essas questões para vocês a respeito da água na planta e na semana que vem nós vamos tratar um pouco mais, né, a respeito dos mecanismos de controle estomático, né, e o controle estomático ele vai ser fundamental em todo esse processo que a gente falou hoje. Então, desejo uma boa semana para todos vocês e nos vemos em breve. Forte abraço.